Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo, né? Estamos aqui para fazer a videoaula de cálculo sobre o Vale Transporte. Bom, trouxe dois exemplos aqui, né? O... Começando aqui, o Vale Transporte é um direito de todo trabalhador. Passou a ser um direito, né? Quando ele foi criado, ele era apenas um benefício. Então vamos aqui aos exemplos de como que se calcula para, para fazer a aquisição, para fazer o desconto. E vamos apurar aqui quanto é a parte do empregado, quanto é a parte do empregador, tá bom? Vamos imaginar aqui uma pessoa que tem um salário de R$ 1.045 e ela trabalha 22 dias úteis. E ela pega 4 conduções por dia. E temos 22 dias úteis. Então eu vou fazer as contas. 4 conduções por dia a 22 dias úteis, ela vai gastar 88 conduções por mês. Certo? Então aí eu vou calcular. 88 conduções por mês a 4,30 dá R$ 378,40. Então, eu estou fazendo aqui o cálculo de acordo com a legislação da CLT, certo? E aí, todo empregador ele tem que custear a parte dele em 6%, ou melhor, todo o empregado, né? O empregador, ele custeia o que exceder do Vale Transporte. Até 6% é do empregado. Então, se o salário dele é 1.045 vezes 6% é 62,70 que o empregado vai custear, vai bancar. Então, quando começa o mês, o empregador ele vai lá e faz a aquisição do Vale Transporte. Então, aí, esse funcionário aqui que ganha R$ 1.045 e que terá um desconto de R$ 62,70, ele tem essa situação. No início do mês, o empregador vai lá, compra 88 conduções a 4,30, que dá R$ 378,40. E o empregado, no final do mês, vai sofrer um desconto de R$ 62,70. Qual vai ser o custo do empregado e o custo do empregador? O empregador pagou R$ 378,40, só que ele vai descontar no final do mês do empregado R$ 62,70. O custo do empregador vai ser R$ 315,70. Vai ser esse valor aqui, 315,70, né? 315, deixa eu arrumar aqui direitinho, ó. 315,70. Esse é o custo do empregador. E do empregado? Do empregado é 62,70. Que é essa parte aqui que está em azul. Tá certo? Então, no início do mês, o empregador gastou R$ 378,40, conforme a situação do funcionário, que ele tem 22 dias úteis, nesse mês, gasta 4 conduções por dia. Então, quando o empregador iniciou o mês, ele forneceu ao funcionário R$ 378,40, referente a conduções, as cargas dos ônibus, do metrô, tá certo? E aí, no final do mês, ele recupera desses 378,40 62,70, que é esse valor que está em azul. O custo do empregado, que será a despesa para a empresa, será de 315,70, tá bom? É isso. Nesse caso aqui, é cálculo de acordo com a legislação da CLT, que é o mais simples, que é os 6% em cima do salário. Não pode haver, assim, 6% em cima das horas extras, da outras partes da remuneração dele, adicional de salubridade, periculosidade, não, é só em cima do salário base. E aí também tem
o cálculo de acordo com a legislação do CLT. No caso assim, do funcionário tem um salário de R$ 3.153,33. A empresa fornece, desconta dele 6%, R$ 189,20. Aí, a aquisição do Vale Transporte no início do mês foi de R$ 189,20, que corresponde a 44 conduções para 22 dias úteis. Aqui no caso, aqui esse funcionário ele pega 2 conduções por dia, uma para ir e outra para voltar. A 4,30 dá 189,20. O custo do empregado, exatamente, 6% do que ele ganha, 189,20. Mas mesmo assim ele pega o Vale Transporte, né? Para ele compensa? Não compensa nada, mas é um direito dele, tá certo? Mas só que aí, como ele tem que custear até 6%, o empregador ele vai fornecer os 189,20 no início do mês e depois ele vai se reembolsar no final do mês, 189,20. Qual é o custo do empregador? É zero. Qual é o custo do empregado? É 189,20. Agora, existe um outro tipo de cálculo proporcional, geralmente adotado em empresas de médio e grande porte. Vamos imaginar aqui um salário de 1.045, dividido por 30, dá 34,83 por dia, vezes 22 dias úteis, dá 766,33. Cálculo proporcional geralmente adotado em empresas de médio e grande porte. Então, o salário proporcional é 76633. É desse valor que a empresa vai descontar do funcionário 6%, e não do salário base, do salário proporcional aos dias que ele trabalha. Aí, no caso, vai dar R$ 45,98. Tem algum problema da empresa adotar esse regime? Não, ela não está penalizando o funcionário, ela simplesmente está proporcionando que ele tenha um menor desconto, tá certo? É o desconto que ele vai ter na folha, é de R$ 45,98. Quanto que a empresa teve de gasto? Aquisição do transporte, 4,30 vezes 44 foi 89,20, né? Aquisição do Vale Transporte da empresa. Qual o custo do empregado? R$ 45,98. Qual o custo do empregador? O custo do empregador está aqui para baixo, 189,20, né, que ela teve a aquisição, menos 45,98, o custo do empregador será 143,22. Não é facinho? Muito tranquilo, né? Esse cálculo, né, de empregador e empregado. Fica muito fácil, né, de visualizar. Tá certo? No proporcional, é muito mais vantajoso para o empregado e é pior para o patrão. Já, se vocês notarem aqui, tá vendo? O custo do empregado. Para a mesma situação aqui, para a mesma situação aqui em cima, né? Já é pior, tá vendo? Para o funcionário, 62,70. E aqui embaixo, na proporcional, 45,98. Então, esse é o cálculo do Vale Transporte utilizado nas empresas, tá bom? Fora isso, não existe outro cálculo, né? Ela foi criada mesmo no início como benefício e depois ela só veio se tornou uma obrigação de todas as empresas, né? Se o funcionário não mora perto da empresa, né, num raio me parece que é de 100 metros, né? Tá certo? Ou 200 metros, isso eu não tenho muita certeza. A empresa ela tem que fornecer o Vale Transporte. Ela pode não descontar o Vale Transporte? No caso assim, o empregado, né? Isso aí eu não falei lá na aula de conteúdo, então vou falar aqui. Se ele falar assim, eu vou com o meu carro, então aí a empresa ela pode dar metade só do Vale Transporte para ela, entendeu? Adotar esse regime de dar 50% só do que ela teria direito.
tá bom? Um abraço a todos, não pode ser fornecido em dinheiro, né? Sempre em condução, né? Na minha época, aí, quando começou, era aquele passe de papelzinho, né? Hoje em dia não, é carga naquelas carteirinhas, né? Carga eletrônica, né? É isso, entendeu? É desse jeito, tá bom? Um abraço a todos e ficam com Deus e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.